vídeo pequenininho, tentar ver se eu consigo rodar. Vai, ver se eu consigo. Ô, Carlos, pessoal aí, tá conseguindo visualizar a projeção? Sim, ok. Beleza. Então, é, às vezes a gente pensa em relação à radiologia que, tipo, tá focado no aspecto de clínica, né? Ah, por exemplo, a gente lembra da IMD, a gente lembra do ponto trauma, e aí a gente, às vezes, passa percebido em relação ao ambiente hospitalar, e também existe a atuação da radiologia. Então, a aplicação da enfermagem em relação à arrumação do leito do paciente se torna importante em relação, inclusive, a de repente detectar algum tipo de objeto que vai interferir no exame de radiação, quando fala, por exemplo, em raio-x do tórax no leito, né? Em tomografia, de repente, de paciente que está entubado e precisa ser feito no leito. E aí o que acontece é quando você vai, por exemplo, fazer uma radiografia de AP. A gente, a gente tem lembrado o conceito em relação à radiografia de AP, que a gente vai perceber o coração, por exemplo, maior ou menor quando eu faço uma radiografia de ântere posterior. Lembra? Por exemplo, o paciente está deitado. Você vai projetar a chapa nas costas do paciente, porque o foco, as radiações já vindo de cima para baixo, né? Então você vai colocar a chapa embaixo do paciente. Você vai ver, por exemplo, um coração maior ou um coração menor no sentido de normal, com a chapa nas costas. Quanto mais próximo do órgão, melhor você visualiza, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma radiografia que você pega o paciente de trás para frente, a impressão da chapa vai ser justamente o coração, vai estar ali bem mais próximo. Então, você consegue ver, por exemplo, tanto uma silhueta bem delineada, né, como, por exemplo, o aspecto do pulmão. Você vai, aqui é uma silhueta cardíaca, porque a chapa está mais próxima do tórax. Então, a impressão que sai é quando o raio bate de costa para frente, PA, a imagem mais fixa vai ficar da região torácica. Então, o que acontece? O coração vai estar bem delineado, a gente vai ver uma silhueta cardíaca. E a probabilidade de, por exemplo, uma chapa mais próxima do peito é um coração aparecer mais grande, né? Como diz assim, mais agrandado, né? É um coração maior, né? Eles falam assim, em relação à terminologia errada no português, mais grande para falar em relação a um coração mais agrandado, né? Então, seria um coração maior se eu tenho uma chapa no peito. Se eu tenho uma chapa atrás, a impressão vai ser mais visível do pulmão, né? Então, principalmente no paciente que ele está em decúbito, ou seja, o paciente que está deitado, decúbito dorsal, eu vou precisar manusear esse paciente para colocar a chapa embaixo dele. E se for um paciente, por exemplo, com trauma, que eu quero ver, por exemplo, a vértebra dele, eu não posso manusear esse paciente simplesmente levanto o paciente e boto a chapa. E a gente vai perceber a técnica de enfermagem, inclusive no dobrar do lençol, como é que acontece, para que a gente possa ter acesso a essa parte dorsal do paciente. De tórax como o quê? A possibilidade. Só que acontece, se você for, depende do seu objetivo. Se você for, por exemplo, tá com a suspeita de derrame pleural, não vai ser interessante você fazer, por exemplo, o paciente deitado, porque esse líquido ele vai se espalhar na cavidade. Então, seria interessante, por exemplo, uma radiografia de AP mais decúbito lateral, porque aí você vai ver justamente o espaço do líquido pleural. Se você coloca o paciente deitado dorsal, então o líquido vai se espalhar e você vai confundir em que pulmão, por exemplo, direito ou esquerdo, vai estar esse derrame pleural. Mas é justamente isso. Em relação ao exame no leito, depende muito do objetivo que você quer. Claro, qual é o problema de você, por exemplo, pegar um paciente que está com um derrame pleural e fazer um exame e você tentá-lo colocar, que é a forma melhor de você visualizar o líquido e em que pulmão está o derrame. Seria
em decúbito lateral. Só o problema é o seguinte, geralmente esse paciente, se você coloca ele lateral, ele cansa. Então, o profissional em radiologia tem que ser muito rápido. Esse paciente provavelmente vai estar em máscara de Hudson ou entubado. Se de repente estiver entubado, não vai ter nenhum problema mais grave pelo fato de que ele está inconsciente, está sedado. Mas se é um paciente, por exemplo, que ele está com suspeito de derrame pleural e ele está em máscara de Hudson, provavelmente esse paciente vai cansar. Então, você tem que ser muito rápido em relação à técnica de imagem, né? E muito rápido com qualidade. Tem um técnico de radiologia no hospital regional. O cara é fantástico. Mas também, primeiro, o cara tem força para manusear o paciente, né? E porque o bicho é uma draga, né? Primeiro, cara. Mas, assim, a qualidade das imagens dele é muito top, né? O cara realmente... Hã? Então, o que acontece? Tem alguns equipamentos que você consegue, por exemplo, colocar o paciente e girá-lo, né? Mas nossos hospitais não tem, não. É realmente na força. É você botar o paciente e segurar. Daqui a 2 anos, professor, sou eu fazendo essas imagens aí e tal. Sim. Sim. Não o quê? Sim. Então, a gente fala... Você falou o quê, Carlos? Daqui a 2 anos... Oi, professor. Sim, Você pode falar. tá elogiando aí o rapaz do regional. Daqui a 2 anos eu vou estar fazendo do mesmo jeito. Não se preocupe, não. É isso aí. Skyline, não acredito que você ia ficar de fora da aula de hoje, Skyline. Gente, inclusive aproveitando que a Skyline entrou agora, eu enviei uma mensagem no particular de Skyline, na verdade, parabenizando a ela pela desenvoltura na apresentação. Realmente, ela tem um domínio muito bom como a gente diz, de palco, né? E a correlação que ela trouxe quando ela foi falar, quando ela foi, na verdade, demonstrar em relação à estrutura óssea da coluna. Ali foi fantástico. Trazer a anatomia da coluna vertebral foi fantástico. Ainda falar sobre a característica de osso esponjoso. Então, o que acontece? A unidade do cliente ou do paciente, né, é conjunto de elementos destinado à acomodação do cliente e unidade de internação, principalmente, quando a gente fala em relação à radiologia no leito. A unidade do cliente é um conjunto de espaços imóveis destinado a cada cliente, a cada paciente, e a composição, seus componentes estão relacionados à cama com colchão, uma mesa de cabeceira equipada com material de uso do cliente, cadeira, campainha, escada, mesa de refeição e ponto de oxigênio. Claro, mesa de refeição se ele não tiver em alimentação parenteral. Né? Tá desligado, eu acho. É a alimentação por sonda. Então, o que acontece? A tentativa de fazer o quarto paciente confortável e seguro é prioridade para o profissional de enfermagem, pois a semelhança com o ambiente doméstico contribui para o bem-estar e, claro, para a evolução da patologia. É por isso que é interessante, de fato, quando você entrar no hospital, você perceber, somente no hospital aqui que a gente tem no centro, a diferença do aconchego entre o particular e o público, né? Que, de fato, você se sente muito acolhido, na verdade, né? Que você está no particular. É uma outra realidade. Conheci a sua esposa, mas não sabia que era sua esposa. Então, em relação à manutenção do conforto, a gente tem que, para concorrer a essa manutenção, alguns fatores deverão ser levados em conta. E, dentre eles, vai estar, por exemplo, analisar a idade do paciente, a gravidade da doença, da patologia, nível de atividades normais diária, nível de atividades normais diária, sistema de ventilação, e aí a gente vai ter um aspecto interessante em relação a impede o ar viciado e que odores permaneçam no quarto.
Isso está muito relacionado principalmente à parte do sanitário, e principalmente alas de observação, que são quartos coletivos, que tem apenas um banheiro para todo mundo, inclusive para o acompanhante. Né? Isso deve ser uma preocupação. Atenção às correntes de ar e esvaziar as... esvaziar as camas e qualquer outro dejeto, né? E outros dejetos que estejam, inclusive, acima da cama, como o alívio de odores e manter o ambiente limpo e agradável. Esclarecer e tentar diminuir ruídos e a eliminação que contribua com o conforto do paciente. A gente estava, inclusive, comentando hoje à tarde em relação a essa questão do que contribui com o conforto do paciente. Existem alguns pacientes, por exemplo, em estado crítico, que a gente imagina, principalmente paciente que às vezes está em estado de coma, que às vezes a equipe de saúde a equipe de saúde e os acompanhantes não tem a sensibilidade e começa a falar tudo que acha que deve ao lado do paciente no leito. São pacientes que estão em coma, porém ele consegue ouvir no inconsciente. E por isso que muitas vezes algum paciente que faz algum movimento involuntário é justamente uma resposta do que ele está ouvindo. E que muitas... Não sempre, mas a depender do estado do paciente em coma, ele consegue ouvir de forma inconsciente. Né? E aí ele faz... Na verdade, ele não lembra, mas se torna algo angustiante, justamente, é um sonho, se torna algo angustiante para ele. E isso faz com que agrave o quadro patológico. Então, por isso que tanto um paciente vai tomar medicação com um paciente em coma, qualquer tipo de comunicação ao lado do leito tem que ser de forma benéfica ao paciente. Nada, coitadinho, será que vai viver? Será que vai passar dessa? Isso não deve ser comentado ao leito do paciente em coma. Professor. Oi. Tem gente aguardando aí o senhor aceitar. César e o Eduardo. Fala de novo, Carlos. Não entendi. Carlos, pode falar novamente. Não entendi, não. Tem gente aguardando o senhor aceitar aí o César e o Eduardo. Eu aceitei agora. Ok. O César e mais não sei quem. Eduardo. Cadê Eduardo? Eduardo não entrou não aqui. Quando ele mandar qualquer coisa, a gente adiciona aqui. Sim, aí o que eu estava comentando já tarde, o seguinte. E, por exemplo, às vezes o estado do paciente vai levar, por exemplo, um agravamento por alguma irresponsabilidade do profissional, seja profissional de radiologia, seja profissional de enfermagem. Por exemplo, profissional de radiologia, aquele que tem um bom conhecimento na imagem que ele está projetando, que ele está buscando projetar, ele consegue, inclusive, ter uma melhor visibilidade, muitas vezes, a depender do que o médico, por exemplo, traumatologista. Isso aconteceu essa semana com minha mãe. Minha mãe reclamava de uma dor no dedo, esse dedo dela ficava estático, e às vezes ela, quando mexia, fazia crack, e ela não conseguia fazer nada com a mão direita. E ela foi para andar de emergência para fazer raio-x, para ver se algum trauma tinha acontecido. E o que acontece? Quando ela terminou o raio-x, o técnico disse assim, o dedo da senhora existe uma pequena luxação. Não tem nada quebrado, mas tem uma luxação. Por isso que está ficando estático, na senhora faz força, ele... Tudo bem. Aí pegamos a chapa e vamos para o traumatologista. O traumatologista disse, não, é só uma inflamação, a senhora não tem nada, é só inflamação. Como o técnico tinha falado da luxação, eu não sei, o colega meu estava nesse laboratório com ela, e ele falou assim, doutor, fica aqui nessa linha, bem clarinha, tá uma luxação. Ele disse, interessante, é tão discreta que eu não percebi. Como você percebeu? E aí ele falou, não, técnica de radiologia, terminou, ele disse, aqui tem uma luxação. Então, o traumatologista não tinha percebido na imagem que tinha luxação. E o técnico no ar falou. Ele falou, não, realmente, que tem. E aí o que acontece? O procedimento que foi realizado, se não tivesse luxação, anti-inflamatório para casa. Como tinha luxação, imobilizou o dedo até o braço aqui, mais antibiótico.
Então, né? Então, essa capacidade do técnico de visualizar no momento que ele termina a imagem, isso é algo particular de cada um em relação ao seu cotidiano. E então, quando a gente fala, a gente fala conforto, segurança e adaptação em relação à cama do paciente, a gente fala que o leito consiste de leito inclinável. Isso por que é importante do leito inclinável? Pacientes com... Você vai fazer, por exemplo, você foi chamado para fazer uma tomografia, um raio-x. Um raio-x do paciente com suspeita de derrame pleural. Esse paciente jamais pode estar em leito reto, porque ele vai cansar e ele vai chegar à insuficiência respiratória. Paciente com suspeita de derrame pleural e paciente cardiopata, qualquer problema de coração, por exemplo, por insuficiência, o paciente ele tem que estar pelo menos num leito com inclinação de 45 graus. Se você deixar o paciente no leito reto, por exemplo, vamos colocar aqui na altura um travesseiro, ele vai cansar e ele pode fazer apneia. Então, sempre levar em consideração qual o tipo de patologia do paciente. É um paciente que está com problema respiratório, é um paciente que é cardiopata, então tem que ser leito inclinável. Nada de pensar apenas em travesseiro. Já viu falar pacientes cardiopatas? Quando vai para o cardiologista, ele pergunta assim: se eu dorme com um ou dois travesseiros? Porque a patologia, a cardiopatia, uma das características dela é você não conseguir dormir com um travesseiro. Então, é muito raro, na verdade, eu nunca ouvi falar de um cardiopata que dorme com um travesseiro só. Ele não consegue porque ele cansa. Ele sempre tem que estar em mais ou menos 45 graus, elevada a cabeça. Então, em relação a esse leito à cama do paciente, eu preciso ter em consideração qual a patologia que ele está acometido e, por isso, ele está naquele leito. Sua posição é ajustada por manivelas, controles, na verdade, elétricos. O leito deve estar a 65 a 75 centímetros do chão, na sua posição mais baixa. A cama contém rodas que deverão ter travas de segurança, na verdade. Grades laterais, cabeceiras móveis para urgência, e também o colchão deve ser firme e à prova de água. Essa prova de água está muito relacionada pelo fato de que tem paciente que está no leito, ele vai ter que ter banho no leito. Né? Você não tem como levar o paciente, você vai levantar para tomar banho, não. Ele vai ter que tomar banho no leito. Já viram como é um banho no leito? Úlceras por pressão. Não, a cama d'água, se diz, a cama d'água, na verdade, é uma cama que ela vai amenizar. Mas se o paciente, por exemplo, o paciente está alguns parentes, principalmente no hospital, quando o paciente está na UTI, o paciente está com 30 dias, aí a familiar compra um colchão d'água e leva lá. O hospital não tem colchão d'água. Leva e coloca lá. Geralmente o paciente vem a óbito, aí o familiar doa para o hospital, porque o próximo paciente vai utilizar aquele colchão d'água. Mas é, é. Também se usa colchão ondulado também. O que acontece? Mas ali ele não vai evitar a úlcera por pressão. O que acontece? Se o paciente tiver 30 dias deitado o tempo todo, decúbito dorsal, ele vai criar úlcera por pressão. O que acontece é que o colchão d'água vai tentar amenizar a evolução. Mas sim ou sim, o paciente a partir de 30 dias ele vai aparecer úlcera por pressão. Geralmente nas nádegas é o primeiro local que aparece. Não, o problema é o seguinte, que aí você é um paciente, por exemplo, que passa 60 dias na UTI, 3 meses na UTI. Se você tiver uma amizade na UTI, por exemplo, com o enfermeiro ou com mais de um enfermeiro, ou com alguns técnicos, que eles possam fazer a cada 2 horas essa mudança de decúbito, tudo bem. Se não, infelizmente, o paciente vai agravar essa pressão. Se possível, com espuma especial para ajudar a prevenção de lesões por pressão. Essa prevenção está muito relacionada se for em relação a pouco tempo. Mas não existe nenhum tipo de colchão que a partir de 30 dias não começa a aparecer úlcera por pressão. Isso. Não. Não. E aí nós falamos sobre o tipo de cama inclinável, né? E
Em relação à proteção lateral, isso é justamente para o paciente não cair, isso é bem óbvio. Esse tipo de cama, por exemplo, facilita inclusive na hora do exame de imagem, né, a posição que você quer o paciente. E em relação ao preparo do leito, é uma responsabilidade importante onde se mantém um conforto, observando para que a roupa de cama esteja limpa, seca e sem rugas. E aí, interessante que você falou, aquela ondulaçãozinha, aí é onde está também a úlcera por pressão. O que acontece? Se você não tem um lençol reto, né, você forrou a cama, você fala assim, é tão besta. Fala assim, é tão besta, tá preocupado com forrar a cama. Se tá limpo, tá bom. Se tá limpo, não tá bom. A dobrazinha que ficar embaixo, que ficar no lençol, vai causar úlcera por pressão. Então, por isso que tem que ter. E nós vamos ver daqui a pouco uma técnica de forrar o leito e que isso vai ajudar, inclusive, quando se trata de exame por imagem. Então, alguns cuidados especiais devem ser tomados, inclusive, ao preparar o leito com o lençol. Nunca deve ser sacudido, não deve ser colocado no chão, lavar as mãos antes de pegar a roupa limpa, utilizar princípios de mecânica corporal ao trocar as roupas de cama com o cliente no leito. E aí, esse último item, o princípio de mecânica corporal, é o que vai facilitar, por exemplo... Não, por questão de contaminação. Contaminação. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho como é que acontece essa técnica de mecânica. Tem um vídeo que eu vou tentar ver no YouTube se ele roda, para a gente ver como é que funciona essa técnica mecânica corporal. E que a gente fala em relação à troca da roupa de cama, mas justamente essa técnica vai facilitar no local onde não tem equipamento para o exame de imagem com o paciente de perfil. Já viu uma solicitação de paciente com problema pulmonar, alguma solicitação de radiografia de pulmão? Sempre vai ser AP mais perfil. E aí, por isso eu perguntei em relação ao coração. Se vocês percebem, quando ele vai estar mais agrandado, se é AP ou PA. O que acontece? Você chegar em qualquer hospital de urgência e tiver paciente cansando, que necessita não vou dizer nem tomografia, porque nem todos podem tomografia, por isso raio-x somente, na urgência. Raio-x de tórax vai vir sempre AP mais perfil. Por que AP? Porque se eu pego o coração com a chapa na frente, se eu faço uma radiografia e boto na frente a chapa, o coração vai parecer maior. E eu não quero saber se é cardiopata, eu quero saber se é pulmão. Então, eu coloco AP, ântero, posterior. E a chapa vai sair melhor de pulmão lá atrás, porque o pulmão está nas costas. Oi? Eu já vi alguns laudos de radiografia pulmonar que estava escrito bem assim. Só um minutinho, Micael. Fala novamente. Está dando para ouvir? Tô, agora sim. Pronto. Eu já vi em alguns laudos de radiografia do pulmão que eu peguei que estava escrito bem assim, volume cardíaco dentro dos limites normais. Eu acabei que nunca perguntei para o médico o que significava isso, mas é porque dá para saber o volume, o tamanho do coração, né? Ô, Micael, eu não sei se é o som que tá ruim aqui, talvez pode ser, ou você tá falando muito próximo, tá ficando abafado. Fala de novo, não entendi não. Tá dando para ouvir agora? Dá, agora sim. Pronto, eu tô falando assim, que eu já peguei alguns laudos de radiografia do tórax, que estava escrito assim, volume cardíaco dentro dos limites normais, ou volume cardíaco dentro dos limites máximos da normalidade. Só que eu nunca perguntei para o médico o que isso significava, mas o senhor falando aí, eu acabei lembrando dessa dúvida. Isso significa que dá para saber os batimentos cardíacos ou é o tamanho do coração que está aparecendo ali na radiografia do pulmão? Tamanho do coração. Nas próximas aulas a gente vai falar, por exemplo, sobre... Desliga aí o microfone um pouquinho, por favor, Micael. E lá na frente a gente vai falar, por exemplo, sobre medidas antropométricas.
E quando a gente falar, por exemplo, em brevilíneo, longilíneo, mediolíneo, a gente vai perceber que, depender do tamanho do paciente, a gente vai perceber um coração na posição diferente em relação ao tórax. Vai ser um coração que vai estar mais em cima, um coração que vai estar mais embaixo, um coração que vai estar mais lateralizado. Então, está muito relacionado ao tipo de paciente. Por isso, quando é um paciente que vai para o internamento, vai ter na evolução se o paciente é brevilíneo, longilíneo, mediolíneo, porque isso vai justamente justificar algumas posições de alguns órgãos. O pulmão, por exemplo, no paciente longilíneo, você vai perceber um pulmão maior. O tamanho dele na cavidade torácica vai ser mais ou menos desse tamanho. Se você pegar um paciente brevilíneo, o coração vai ser menor, porém vai ser mais largo, devido à caixa torácica dele, que é mais larga. Então, isso vai ajudar, por exemplo, no diagnóstico, você diz assim, oxe, mas esse paciente está com comprometimento pulmonar, sei lá, um derrame pleural de 50%? Não, não é 50%, é porque o paciente é longilíneo, então o pulmão dele se torna mais esticado, digamos assim. Né? Sim. Sim, a gente pode chamar que, geralmente, os pacientes de baixa estatura é um paciente brevilíneo. Ele vai ter a estrutura torácica mais alargada, né? E principalmente quando ele é obeso, você vai perceber, por exemplo, o pulmão como se fosse menor, mas não é que é menor, é porque o pulmão se adequa ao espaço da caixa torácica de cada paciente. Então, a gente vai ver, nesse caso, Mikael, quando ele fala sobre os parâmetros cardíacos, na radiografia, ele está falando em relação ao tamanho do coração. Então, em relação a essa atenção ainda ao leito, a roupa de cama suja não deve entrar em contato com a roupa do profissional de saúde. O profissional deve ser habilidoso quando realizar as medidas de higiene e conforto. Em relação a essa limpeza, a gente tem que as superfícies contaminadas podem servir como reservatório de agentes patológicos e há nossa preocupação em relação a, por exemplo, a úlcera por pressão. Muitas vezes a gente acha muito primário pensar em relação a arrumação do leito do paciente, mas pelo contrário, isso é primordial, porque esse paciente, por exemplo, se você tira o forro de cama e as costas do paciente têm contato com o colchão, o tempo que ele ficou ali deitado, pode existir, por exemplo, patógenos infecciosos em relação a uma contaminação de uma ferida mínima que ele tivesse, um corrimento e ali escorreu para o colchão, e a gente simplesmente, na preocupação da prescrição de vários pacientes, levando um pouquinho aí, e você puxa o colchão e coloca outro paciente em contato com o colchão que foi contaminado. Então, a gente vai ver a técnica de mudar o forro que o paciente não tem contato de forma alguma com o colchão. Você tira o forro sujo, bota o forro sujo, o paciente não levanta e ele não tem contato com o colchão. Então, a gente pode evitar, em relação principalmente às úlceras por pressão, transmissão de infecções, né? E inclusive para profissional da área da saúde ou para o próprio paciente. E a gente sabe que, na prática de radiação, a depender do tipo de paciente, ele é suscetível, inclusive, a uma intoxicação pela quantidade de raios. Então, paciente que tem, por exemplo, úlcera aberta, a gente também fala no cuidado em relação a não projetar o raio nessa região. Ainda em relação à limpeza, a limpeza consiste na remoção do meio mecânico e ou físico da sujidade depositada nas superfícies inertes que constitui um suporte físico e nutritivo para os organismos. Aí o que a gente estava comentando, se eu tenho, por exemplo, paciente que ele estava com algum tipo de abertura a nível de pele, e se de repente ele faz uma úlcera por pressão, e eu tenho esse contato da úlcera por pressão com o colchão contaminado, isso é, por exemplo, um ambiente nutritivo para a bactéria, ou inclusive um fungo que existe naquele ambiente hospitalar, naquele próprio colchão do paciente. E quando a gente fala que constitui elemento primário e eficaz como medida de controle para interromper a cadeia epidemiológica das infecções, é porque, de fato, se você faz a limpeza correta do colchão do paciente, elimina risco de contaminação. E é por isso que, quando se tira o lençol do cama do colchão, do colchão do paciente, não necessariamente tem que apenas tirar o lençol. Ao tirar o lençol, tem que higienizar com álcool 70. O colchão do paciente, no caso.
para depois colocar o próximo lençol. De acordo com o risco de contaminação, os ambientes hospitalares se classificam em áreas críticas, semicríticas e áreas não críticas. E aí a gente fala em relação à classificação de risco de cada paciente. A gente usa essa classificação de risco, inclusive, desde o momento que o paciente entra no hospital, para a gente saber se de fato passa a ser um paciente grave ou um paciente que precisa de menos cuidado. E é por isso que algumas pessoas não entendem, quando você está no hospital, por exemplo, aqui em Arapiraca, que a sua fichinha, que o seu prontuário tem uma bolinha verde. Né? Então, se o paciente, muitas das vezes, o paciente não vê, porque ele passa na sala de triagem, a enfermeira faz a anamnese, e aí ele sai para a sala esperando que seja chamado. E aí depois a enfermeira vem pela sala de medicamento, entrega para a gente as fichas e vem lá a bolinha, que é com a cor da classificação. E tem paciente, por exemplo, que chegou 6 da tarde, com a bolinha verde. E aí, como tinha alguns pacientes, tem algumas urgências, esse paciente demora mais um pouquinho ser atendido. E daqui a pouco chega um outro paciente. E a bolinha dele é amarela. E ele diz, mas por que fulano chegou agora, foi atendido e eu não fui? Devido à forma de classificação de risco do paciente. Paciente que, por exemplo, se você chega com 25 anos com a dor epigástrica e diarreia, certeza a pessoa que chegar com a pressão 220 por 130 vai entrar primeiro que você. Ah, mas eu tô aqui me derramando em merda. Vai derramar em merda. Porque antes que você morra, a gente bota um soro e você vai se hidratar e você não vai morrer pela merda. Né? Agora, o paciente, por exemplo, com a pressão 220 por 130, que está conversando com você, de repente pode ter um infarto súbito e ele ir embora. Então, tem muito a ver em relação à classificação de risco do paciente. E após essa classificação, lá no leito, na internação, também tem as áreas críticas que vai de acordo com a gravidade do paciente. E nós sabemos que a laranja e vermelha. Em relação às alas, nós temos laranja e vermelha. Em relação às cores de classificação, nós vamos ter verde, amarela, laranja e verde, amarela, laranja e vermelho. Né? A classificação. E aí, em relação às áreas críticas, nós vamos ter a nível de internação. A área mais crítica a nível de internação são as áreas de UTI. As áreas semicríticas são leitos de observações, por exemplo, de pessoas pós-traumáticas ou, por exemplo, pós-cirúrgica. E as não críticas são leitos de observação normais de enfermaria lá dentro. E interessante, porque, vamos ver de vocês, por que existe essa diferenciação em relação à área de riscos? Existe um fator muito importante em relação a essa área de risco. Imagine, por exemplo, se eu coloco um paciente que ele está, por exemplo, esperando transferência para cardiologia. Eu coloco esse paciente, por exemplo, na área crítica, ao lado de um paciente traumático. A probabilidade desse paciente traumático contrair uma bactéria por uma superlotação de pacientes que não está na mesma condição dele é bem suscetível. É bem provável que ele possa acontecer isso. Então, por isso que a gente coloca os pacientes de acordo com o seu grau de condição crítica. Então, se é paciente traumático, vai estar junto de paciente traumático. Ah, mas ele vai contaminar porque tem 2, 3, 5 com a ferida aberta. Mas aí, a contaminação entre eles é algo que pode acontecer pela gravidade de cada patologia. Mas eu não posso, por exemplo, imagina eu colocar um paciente traumático com a fratura exposta junto de um paciente cardiopata que tem uma ferida e é diabético. Né? Então, esse paciente que está menos grave pode evolucionar por uma gravidade por um paciente que está com a ferida exposta e pode o contaminar. Então, essa área de classificação de risco, ela vai levar em consideração, de fato, aqueles que estão na condição semelhante ficam junto daqueles que estão na mesma condição. Então, em relação às áreas críticas, temos que são ambientes nos quais existe o risco aumentado da transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. Exemplo, unidade de terapia intensiva, as UTIs, centros cirúrgicos e centros de hemodiálise. Nesses 3 exemplos, um paciente crítico e muito preocupante é um paciente da hemodiálise. Esse tem a probabilidade de... o paciente de hemodiálise, tanto o paciente de terapia intensiva, da UTI, são os pacientes mais preocupantes porque eles estão certamente utilizando corpo estranho para ventilação. Né?
no caso da UTI, geralmente intubados, e no caso da hemodiálise, por exemplo, pacientes com catéter para realização de hemodiálise de purificação do sangue. E você já viu o tamanho do catéter do paciente que faz hemodiálise? 16, quase a grossura de um dedo. E geralmente, a depender do paciente, tem que pegar na jugular para manter uma melhor... Vou pegar. Jugular. E aí a grande probabilidade de infecção, porque o que acontece, pacientes de hemodiálise, paciente de terapia intensiva, tem a grande probabilidade de contrair bactéria por, como é que se diz? Bactérias que são, a gente fala que é oportunista, né? Devido à existência de corpo estranho fixado ao corpo do paciente. E qual é o problema desse tipo de paciente? É que os pacientes que são contaminados, principalmente hemodiálise em terapia intensiva, as bactérias elas vão direto para a corrente sanguínea. E a probabilidade de choque séptico desses pacientes. E aí, em relação a áreas semicríticas, dizemos que todos os compartimentos ocupados por pacientes com doença infecciosa de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas, né? Como unidade de internação, unidade de observação normalmente. E as não críticas estão relacionadas aos demais compartimentos do estabelecimento assistencial de saúde, não ocupados por pacientes ou onde não se realizam procedimentos de risco, como, por exemplo, recepção e sala, por exemplo, de medicação, como a gente tem no hospital, por exemplo. Né? O paciente que vai chegar apenas para medicação e vai ser liberado, a gente fala que é uma área não crítica. Só que o que é importante, pessoal, interessante, e que eu tenho observado ainda que o técnico de radiologia não tem se preocupado. Coisas primárias, ainda o uso de luva. Esse realmente, o que eu vejo fazendo lá no hospital, eu não vejo utilizar a luva. Mas o que acontece? E o cara é muito bom, assim, na técnica, né, de raio-x, mas não vejo. E o que acontece? É, inclusive, um tema que a gente vai falar amanhã é em relação aos pacientes que têm hepatite B ou hepatite C. E qual é a maior prevalência de profissional de saúde a contrair hepatite C? Que a hepatite C é a hepatite que é transmitida pode ser por relação sexual, mas principalmente por contato com fluidos ou sangue contaminado em materiais contaminados. Né? Então, por fluidos. E o que acontece muitas das vezes é que, por exemplo, o paciente está com hepatite, nem o paciente sabe. É o Philips, é? Ô, Philips, até na online, velho, você está atrasado. Então, o que acontece em relação à hepatite C é que muitas vezes você não sabe, né, que o próprio paciente não sabe que tem hepatite. Porque a hepatite C é uma hepatite B e C são hepatites que elas podem cursar de forma silenciosa. Usa. Vem branco. Não, cinza. Mentira, é um cinza. Um cinza clarinho que ele usa. Geralmente o cinza clarinho ele vai, por exemplo, como uma... não sei se vocês já viram um que eu uso azul. É tipo um pijama. Pronto, ele usa também geralmente aquele pijama. Só que o que ele faz? Ele usa como pijama quando não está com o paciente. Quando está com o paciente, ele bota o jaleco cinza por cima. Então, o que acontece é que muitas vezes o paciente só sabe que tem hepatite quando se interna. Porque a hepatite B e C, ela é silenciosa na maioria das vezes. E essa silenciosidade da hepatite B e C acontece que quando você vai descobrir, ela está de forma crônica. Porque a gente sabe que a hepatite A, ela não cronifica, mas a hepatite B e C cronifica. O que é cronificar? É comprometimento realmente hepático, como uma cirrose hepática, porque a cirrose não é da só quem bebe. A cirrose pode ser por hepatite B e C. E aí o comprometimento em relação à cirrose hepática pode levar também, inclusive, a um carcinoma, né? um câncer de fígado. Ô, professor. Oi. É o Philips. Vou eu dizer. Eu não fui para aula hoje porque eu estou trabalhando. E sobre hepatite, eu tenho hepatite A. E recentemente, meu TJ e TGP foi para casa dos 120. Ô, meu amigo,
onde foi que você utilizou essa água contaminada? Ou você botou fezes na boca, foi? Não, Hepatite B, hepatite a forma de contaminação da hepatite A é fecal oral. Ou seja, é você tomar água contaminada ou você, de repente, sei lá, alguém... deixa eu ver com você. Né? Então, ô, Felipe. Olha, Felipe. oi, bro. Cuida em curar a hepatite. Sabe, a hepatite A tem cura, né? Então, cuida aí. Uhum. Fecal oral. Tá aí uma coisa, Felipe, que eu não ia perguntar se você tinha. Quem é? Porque já é de praxe, quando tem alguma coisa, eu sempre pergunto se ele tinha. Mas essa eu não ia perguntar? Denise. Tá vendo como é as coisas? Pois é. Mas, rapaz, então cuida logo por essa hepatite aí. Mas Né? pode beber, né? Hã? Pode beber, né? Pode beber? Sim. A hepatite, ela está relacionada, por exemplo, à doença do fígado, hepatite hepático. Então, a condição para a cura da hepatite, mesmo a A, que é a hepatite mais tranquila, é a suspensão de álcool e tratamento com medicamento. Se você toma álcool, ele pode potencializar a hepatite e depois evoluir. Então, tem que ser dieta zero álcool. Mas assim, professor, eu fui diagnosticado quando era criança. Aí Ah, pra cá, fiz todo o procedimento e tal. Porém, recentemente, depois do Covid e tal, meu TGO e TGP continua alto. Aí teve um doutor que falou que era questão de que no meu corpo estava com a imunidade da hepatite. Aí ficava circulando, sempre iria acusar no sangue. Mas existem outros marcadores, não só TGO e TGP, existem outros marcadores para verificar se de fato existe ainda o anticorpo. E é interessante a sorologia para você perceber. Se a sorologia você faz e ela dá, por exemplo, o teste rápido, inclusive, se ela vai dar, por exemplo, IgG positivo e IgM negativo, isso quer dizer que você teve hepatite A e não tem mais. Se dá IgM positivo, aí sim, aí você está na fase aguda, você ainda tem o vírus da hepatite no seu corpo. Pronto. Cortando o senhor aí. Quando eu fiz, ele deu IgG e o IgM. Foi tá lascado, tá bichada. Tá bichada. Pois Não, corre. mas aí deu que já tava terminado já tinha... Não, caso, pode falar. Se você tá com IgG positivo, você ainda é um paciente que transmite hepatite. Olha, galera, ninguém chega perto da casa dele, porque o ambiente lá onde que ele defeca pode contaminar o solo, não? Tá desgraça, peraí, vai com calma, rapaz. Mas deu IgG e IgM negativo. Felipe, nunca então, ela tomou uma com você, viu? Então está curado. IgG positivo, negativo está curado. Pronto. Aí, IgM positivo está curado. Negativo. Aí, professor, em relação ao TGO e TGP, e fiz também um tal de HBS, sei lá. Eu não lembro bem o nome, mas estava lá que era para hepatite também. Sim. E aí? Deu tudo não reagente. Pronto. Geralmente o HBAVA os marcadores também. Então, beleza, você está curado da hepatite, mas você é o ícone das histórias. Professor. Mas pode beber, né? Tranquilo. Então valeu, professor. Não, pode beber. Não, sim, se você está curado, beleza. Pronto, arroiado na cachaça. Valeu, professor. Valeu. Então, vamos lá. Para as áreas críticas, se dividem em 3 áreas de movimento do paciente e da equipe em relação à área restritiva, área irrestrita, né, ou não restrita. Os profissionais dos pacientes podem circular com roupas comuns. Áreas semi-restritas, o tráfego, o acento ali, é limitado a pessoas do próprio setor, e área restrita, máscaras são exigidas, além de roupas restritas ao setor. E aí é por isso que a gente fala que, quando a gente fala em hospital,
se torna uma área restrita de todas as formas para o profissional que não deve sair, por exemplo, de jaleco na rua, né? Ele precisa mostrar que é da saúde, né? Aí fica passeando de jaleco. Então, a gente fala sobre limpeza concorrente e limpeza terminal. O que é uma limpeza concorrente? Em relação à limpeza andada do paciente, limpeza concorrente, temos que, diariamente, após a arrumação do leito, e consiste na limpeza da parte do mobiliário. Isso é uma limpeza concorrente em relação à necessidade do paciente contaminado. A limpeza terminal, limpeza de todo o mobiliário da unidade do cliente, e ocorre após a alta, óbito, transferência ao longo da permanência do paciente. A gente fala de limpeza terminal. Em relação à limpeza de piso, remoção de poeira do mobiliário e peitoril, limpeza completa do sanitário, interessante em relação a evitar a contaminação do paciente, e limpeza de todo o mobiliário da unidade, com bancada, mesa e cadeira, realizada pela equipe da unidade ou pela equipe da higienização, quando devidamente orientada. E aí a preocupação também da luva em relação ao procedimento de limpeza. A limpeza das superfícies horizontais devem ser repetidas durante o dia, pois há acúmulo de partículas existentes no ar ou pela movimentação de pessoas. Isso é contaminação do ambiente em relação à circulação. A limpeza ou desinfecção concorrente do colchão deve ser feita no período da manhã, durante a higienização do paciente. E é indicada para paciente com longa permanência. Bem tranquilo. Entende-se por limpeza terminal a higienização completa das áreas do hospital e, às vezes, a desinfecção para a diminuição da sujidade e redução da população microbiana. Eu falei para vocês do paciente que morreu, que não estava morto. Paciente que morreu e o morto estava vivo e o vivo estava morto. Segunda-feira passada. Ah, não, porque foi segunda. Então tô com vocês. Aconteceu no hospital. Isso, Rosana, é a gente realmente ficar assim, imaginando que de tudo acontece no hospital. Um paciente era da entrada, veio transferido, na verdade, do município do interior. Esse paciente casado, né, e foi casado uma vez, tinha uma filha. Há 9 anos estava separado e casou com outra pessoa, e estava casado há 9 anos com essa pessoa. Quando ele se separou da primeira, casou com outra. Então. E aí o que acontece? A esposa do paciente, ele era etilista, bebia muito, e ele sempre se internava. Etilista, quem bebe muito. Por isso o paciente está lá. Qual a casa do paciente? Internamento por paciente etilista. Né? Não é o beberrão, não, é o etilista. Aí o que acontece é que esse paciente, a gente chegou à noite pro plantão e acontece que tá o furdunço dentro do hospital. E aí quando a gente fui para lá vermelha, eu vi a técnica fazendo o pacote do morto, né? Aí no paciente e tal. O pacote do morto começa com o lençol, né? Você pega o lençol do hospital. Eu tenho minhas dúvidas. Eu nunca vi, eu tenho minhas dúvidas. E aí o que acontece? Você coloca o morto no lençol e passa as fitas, né? E aí desce para a pedra. E aí o furdunço na ala vermelha, vai, não vai, vai, não vai. E eu vi uma declaração de óbito assinada acima da mesa médica. E tinha assim lá, nome do paciente tipo assim, Ed Wilson. Das contas, papapá, beleza. E a data de nascimento do paciente, tudo certinho. E eu fui na ala vermelha, o paciente tinha descido para a pedra já. E eu fui na ala vermelha, quando eu voltei, já tinha uma mulher sentada no consultório falando com a médica, a colega médica lá no plantão. E uma conversa rendida, e o paciente esperando para ser atendido, e a mulher na sala. Eu falei, essa mulher não vai sair daqui não, é? E eu peguei e disse, doutor, eu vou chamar outro paciente. Ela falou, espera só um pouquinho aí. E a mulher começou, entrou um técnico de enfermagem, entrou outro técnico, estava a enfermeira sentada, e o que está acontecendo aqui? E aí eu fui descobrir. A mulher sempre dava a entrada, sempre levava o esposo que era etilista, com o documento do irmão dele. E a declaração de óbito foi feita em nome do irmão. E o irmão estava na porta chorando que estava morto, mas estava vivo. Né? E aí, olha a confusão para provar quem era quem. Quem foi que apareceu para tirar a prova? A ex-mulher.
A ex-mulher dos 9 anos, rapaz, ela chegou e estava no consultório explicando que o fulano não era o Ed Wilson, era o Ed Wilson. E aí, isso ficou uma declaração de óbito pronto. E aí o que acontece é que ela disse, não, mas quem morreu foi meu ex-marido. Não, mas quem morreu foi seu ex-cunhado. Não, foi meu ex-marido. E aí ela foi reconhecer o corpo e disse, não, eu percebi pela declaração de óbito que a data de nascimento estava errada. Detalhe, o irmão, que estava dado como morto, nasceu no dia 4 de fevereiro. E o morto nasceu no dia 2 de fevereiro. Então, foi destrocar o nome do morto, e aí fez, né? E agora, aí o irmão começou a chorar, porque realmente o irmão estava morto, não era mais ele. Quem? Tinha, mas o que acontece? Eu não sei como era que a mulher andava com o documento do cunhado. E o que acontece é o seguinte, que todas as fichas, inclusive o encaminhamento do interior, era o nome do cunhado. E aí... Mas ainda bem que ele morreu de cachaça, né? Porque se fosse de outro problema, aí, enfim, as história se desenrolar para justificar a declaração de óbito. Mas, hein, e aí... É realizado de acordo com, em relação à limpeza, é realizado de acordo com uma rotina pré-estabelecida, habitualmente, uma vez que por semana ou quando necessário, a depender da rotina e da condição de cada paciente. A periodicidade depende da área onde a limpeza é realizada, sendo que em quartos e enfermarias ocorre após a alta, óbito, transferência ou longa permanência do paciente. E aí é o problema da infecção. Quando a gente fala de enfermaria, que você compartilha ambientes, né, vários leitos. E essa limpeza, de fato, só vai acontecer... Entra com tudo. Entra com tudo. Até com faca, se tiver. E é. É. Isso, é. E você percebe a lei no ato. É. É. Como é? Nunca muda? É. Tem... Não, nas quartas-feiras geralmente é o mesmo. Não sei como é o plantão deles, mas na segunda é outro. Segunda é outro. Porque assim, eu digo na quarta, na segunda, porque na segunda eu fui lá era outro porteiro. É. Mas eu gosto da quarta, porque a gente come junto. É. Então, o que acontece? Então, quando a gente fala em relação ao centro cirúrgico, por exemplo, a frequência de limpeza é sempre diária, tanto a concorrente quanto a terminal. Justamente porque é uma... A UF foi... Não, é o estado de limite ainda. Estão sabendo, eu acho que eu comentei do Hospital Regional do Agreste, né? Lá em Delmiro. E, então, em relação ao centro cirúrgico, as áreas críticas, essa sim deve passar por limpeza todos os dias devido ao alto índice de contaminação. Em relação ao preparo do leito, a gente tem que considerar esse paciente, todo indivíduo submetido a tratamento, controle especial, exames e observações profissionais de saúde, bem como a técnica que tem como função proporcionar repouso, conforto e segurança ao paciente. O cliente-paciente é o elemento principal de qualquer instituição de saúde. E aí, nós vamos ter, por exemplo, em relação aos tipos de leito e a cada tipo de paciente. Cama aberta é quando o leito está ocupado pelo paciente que se locomove, deambula, né, ou aguarda a sua chegada. Lembrar que deambular é paciente andando, tá?
O paciente entrou ao hospital deambulando, o paciente entrou andando. Já em relação à cama fechada, é quando o leito está vago, né? E aí, tipo, a gente tem um conceito de que a cama fechada é porque a cama tinha grade, né? Do lado. Não, falta de que se a gente fala de cama fechada é porque não existe paciente. Quando ele está vago, até que um novo cliente ao público. Deve ser arrumada aproximadamente 2 horas após ter sido feita a limpeza geral, permitindo aleitamento do ambiente. E a cama aberta para o acamado, ocupada pelo cliente impossibilitado de deambular, e a cama de operado, a gente já tem conceito, preparada por cada cirurgia, aguardando retornar do centro cirúrgico. Conceito bem claro. E aí nós temos, em relação aos materiais, a cama aberta e cama aberta para acamado, é necessário ter, próximo ao leito, luva de procedimento, 3 lençóis, um travesseiro. Rosana, em relação aos lençóis, geralmente, inclusive no hospital a gente tem isso, 3 lençóis próximo ao leito do paciente. Vai servir de enrolar o paciente. Não tem um negócio de saco por colocar no paciente, não. É lençol mesmo. Uma fronha, um cobertor. Não, sim, tem. Mas se você não utilizou no frio, ele pode utilizar na morte. E pijama ou camisola. Geralmente quem leva é os acompanhantes. Paciente que necessita de fralda, o acompanhante precisa levar. O hospital tem, mas só para quem não tem condição de comprar. A necessidade de lavar as mãos, colocar a roupa na mesa de cabeceira, explicar o que se vai fazer ao paciente, e isso é interessante para o técnico de radiologia também. Se é um paciente que está com algum tipo de patologia, mas que ele está consciente, você precisa dizer, senhor, eu vou movimentar o senhor do lado tal para o lado tal. Porque vai que, de repente, principalmente o técnico masculino, tem uma paciente lá, e você vai girar a paciente e você pega nos seios dela. Aí é zoada. Aí é confusão feita. Não, Rosana, e para você, Rosana? E para você utilizar um esteto nas vozinhas, que realmente o peito é pera, é loita, porque primeiro elas são envergonhadas, é para passar sonda, é para você escutar, elas são envergonhadas, mas é uma loita mesmo. Você tapear, só um minutinho, eu estou tentando escutar a senhora, e empurrar, é loita. Viu? Mulher não, mulher é tranquilo. Senhora, licença, aí levanta mesmo. Mas homem é ruim demais. Vamos lá. Colocar o Hupper próximo à cama. Esse Hupper é um suporte de ferro que tem como a gente pode dizer? Não tem aquele pessoal que sei lá. Não. É um local para colocar roupa. Por exemplo, não tem uns desenhos do Pica-Pau, eu acho, que tem um negocinho que ele fala que ele andava assim, tem um buraquinho, pronto, tipo um coador de café, né? De pano. Então, o rampa é tipo assim, aquele coador de café, pronto, aquele coador redondinho de café e tem um suporte de ferro. Então, é aquele material de pano para colocar as roupas sujas, chama de rampa. Tem uma foto na nossa frente. Desprender a roupa do leito, do lado do paciente, e depois vir e ir soltando do outro lado. Vamos ter um vídeo para mostrar como é que funciona. Colocar o travesseiro sem fronha na mesa de cabeceira e colocar o paciente em decúbito dorsal protegido com o lençol de cima. Pessoal, isso é uma coisa que a gente fala assim, não é muito básico, mas a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar o que significa decúbito dorsal. Tá?
Porque aí vocês vão pegar, por exemplo, a solicitação do exame vai estar lá, por exemplo, radiografia de tórax AP mais perfil. Essa parte anatômica, né, de posição do paciente a gente tem que lembrar. Então, decúbito dorsal, o paciente está deitado de forma normal. Deito para cima. Mesmo aquele que a gente joga, mas está decúbito dorsal. Esse é o ramp. Né? Enrolar o forro e lençol de baixo, separadamente, até o meio da cama e sob o corpo do paciente. A gente vai ver daqui a pouquinho o vídeo sobre isso. Substituir o lençol de baixo e o forro pela roupa limpa e virar o paciente para o lado pronto, nunca expondo. Esse expondo é em relação, por exemplo, a não aparecer os órgãos genitais do paciente. Lembrando que esse paciente geralmente vai estar com aquela roupinha tipo camisola, né? Soltinho. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. E nesse aspecto, Rosana, em relação ao paciente, pensa a luta para fazer uma lavagem no menino de 14 anos. Menina, foi chão. Foi chão, acabou porque o bichinho com vergonha de mostrar a bunda. Eu digo, meu amigo, vou mostrar, vai para Maceió. E você vai mostrar em Maceió também. Né? E aí, não, esse menino, ele chegou do interior, do município do interior, e ele chegou com 3 dias de constipação, na quarta-feira passada. E o que acontece é que estava com uma dor, e foi feito... Só que quando eu cheguei lá, era umas 10h30, porque saí aqui da aula, e aí ele tinha sido atendido, e 14? Não. A partir dos 10 a gente já pega. Aí o que acontece? Ele começou... uma dor, e foi feita medicação, foi feito imaginando-se que uma dor epigástrica, né? Abdominal, Florax e tal, e nada. Medicação para dor, tramal e nada. Aí quando eu cheguei 10h30, tava esse menino para cima e para baixo no corredor, e não sei, não era a mãe dele, acho que era uma irmã, e ela chegou lá no consultório e disse assim, que ele não estava mais aguentando. Aí eu perguntei qual é o nome dele, fulano, peguei a ficha. E aí a colega médica do plantão falou assim, não tem que fazer mais com esse menino. A gente já deu aqui analgésico que tinha, já fez morfina e não passa a dor. Aí é cirurgião. 11h30, 10h30, não tem mais cirurgião. Cirurgião 10 horas diz, tô indo para casa, tchau. Só uma urgência, urgentíssima, e se for realmente ele não atende o telefone, tem que mandar para Maceió. E olha que o plantão é 24 horas, tá? Enfim, aí fica sobre aviso, mas... E aí o que acontece aqui a colega olhou para mim e disse assim, não tem outra, HGE em Maceió. Quando se diz HGE em Maceió, 10h30, 11 da noite, eu já imagino, só vai ser atendido no outro dia. A menos que ela chegue lá infartando, aí entra. Mas do abdominal, vai ficar para o cirurgião avaliar. E como a gente não estava com o cirurgião mais naquela horário, ela falou, vai para o HGE. E eu olhei para ela e disse assim, eu posso fazer a tentativa? Até porque a dona do plantão é ela, né? E ela disse, o que é? Eu falei, vamos fazer lavagem? Ela falou, mas estão 3 dias. Não tem indicação para lavagem. Preciso fazer assim? Eu chamei essa mulher que estava acompanhando e falei, ele quer fazer lavagem? Ele disse, quer tentar fazer lavagem. Então, vamos fazer o seguinte, se a gente fizer lavagem, não sabia. E se a gente fizer lavagem e em meia hora ele não melhorar, aí a gente não tem cirurgião, realmente a gente vai ter que mandar para Maceió para o cirurgião geral avaliar o abdômen dele. Pode ter alguma alteração que a gente não sabe o que é. Tá certo. Aí vem esse menino. Não tinha uma maca no hospital. Estava o inferno de cabeça para baixo na quarta-feira. E aí a colega tinha ido descansar e eu fiquei. E aí o que acontece é que a técnica olhou para mim e disse, e agora? Não tem maca. Só que quem já entrou na consulta ali na consultório do médico, tem uma maca no canto. Que geralmente bota material para fazer evolução e tal. Eu falei assim, vamos arrancar esse negócio tudo aqui em cima, tira os livros, tira tudo e vamos botar esse menino aqui no consultório. Você vai fazer lavagem no consultório? Lavagem no consultório. E aí, então, vamos fazer lavagem no consultório. Não vou deixar o menino aqui com uma barriga desse tamanho e vamos fazer lavagem. Não tinha... mas aí o que acontece? Aí eu chamei a técnica, ela disse, se você vai fazer isso, não. Você vai fazer nele. Eu não.
Vou ficar aqui, porque chegar outro paciente, eu vou te atender e você vai fazer a lavagem. Menina, aí o paciente, coitado, ficou ali. Aí ele deitou, dorsal. Eu digo, meu filho, bota a bunda pra cá. Como é que a gente vai fazer a lavagem de você? E ele se apertou e não queria virar. Eu disse, a gente vai sair um pouquinho e a técnica vai fazer em você. E aí, o que é? Mulher. Pois é. Aí eu sei que é, foi feita a lavagem no coitado. Ô, rapaz. Isso ele não defecou na hora, né? Porque eu fiquei com medo. Eu fiquei um pouco, assim, meio que de lado. Digo, vai que vem a merda aqui na minha cara, né? Fiquei um pouco assim de lado. E aí ela fez. E eu sei que ele levantou e falou assim, tá? Se você não tiver com vontade, você senta um pouquinho. Assim que levantar, você corre pro banheiro. O bichinho defecou. Foi tão feliz para casa. Ele está vendo se fosse mandar pro cirurgião, coitado. Sim, minha mãe era. Minha mãe me ligou um dia. Uhum. Ah, minha mãe é instantânea. Minha mãe às vezes tem uma constipação. Ela ligou um dia, estava em Campo Alegre. Eu disse, Campo Alegre não tinha, não fazia no hospital de trás para cá. Menino, eu digo, minha mãe cagou. Foi, minha irmã. Botei, mas assim, foi o alívio na hora. Mas tem, viu? Tem paciente que é assim. É. Lá se tiver assim, realmente para lavagem não sai, a gente pega a luva, mas aí eu não coloco o dedo, não. Peço com a pinça. Vai tirando um pedacinho da média, até sair tudo. Mas então, passar para o lado oposto, o lençol, retirar a roupa usada, retirar as luvas e esticar os lençóis limpos, prendendo e fazendo os cantos. É interessante essa técnica de fazer os cantos do lençol que a gente vai ver. Colocar a fronha no travesseiro, acomodando o paciente. Se o paciente... Não porque as camas são inclináveis. Se o paciente for totalmente dependente, a troca de cama deve ser feita por 2 pessoas. Aqui são as camas. Técnica é uma fechada, lavar as mãos, preparar o material, etc. Estender o forro sobre o leito, prendendo sobre o lençol na parte mais próxima, proximal. Estender o viral e fazer uma meia dobra na cabeceira. A gente vai ver como é que faz isso. Fazer o canto do viral dos pés da cama, passar para o lado mais distante e proceder à arrumação do forro e viral, colocar a fronha no travesseiro, colocar etc, etc. Cama do operado, o leito do operado é igual ao leito do fechado, acrescido de um lençol dobrado em pregas ou enrolado na cabeceira do leito, próximo ao lençol móvel. E aí nós vamos ter a forma que faz a arrumação da cama do operado. E essa dobra vai facilitar justamente para o movimento que ele fizer com o outro lado da cabeça, você conseguir puxar o lençol sem que tenha atração com o pescoço do paciente. Em relação à cama do operado, esse leito terá as roupas soltas nos pés, exceto o lençol de baixo, e o lençol de cima, cobertor e coxa deverão ser dobrados na parte da cabeceira e dos pés. Não, nesse caso aqui não. Esse aqui a gente está falando em relação a organizar o leito do paciente. Esse aí que a gente chama do bigu, quando o paciente principalmente chega numa ambulância do interior, que precisa para a ambulância, na maca do interior da ambulância, para o nosso. Aí você pega o próprio lençol da cama e você joga o paciente. As pessoas falam assim, mas o paciente está doendo, você fez isso, mas você não consegue. Se você pegar o paciente e demorar, pode acontecer que o lençol rasgue e ele caia. Então tem que ser, porque por isso que a gente faz a técnica, coloca a maca uma do lado da outra e faz o bigu. 1, 2 e... Vai demorar, senão pode rasgar o lençol. Aí sai de lá para o trauma, né? Após deitar o paciente operado, cobri-lo e prender as peças de cama que estavam soltas fazendo os cantos. E aqui, ó, a forma da técnica,
do travesseiro. E aqui eu só quero mostrar as sugestões. Tomara que funcione. Vocês aprendendo a técnica. Um monte de gente lá esperando o técnico. Mas o que eu digo, não me deixem só.
Ou a posição que você vai preparar o lençol. Porque a posição que você vai preparar o lençol, que a cama de paciente, ela coloca o lençol de forma retilínea, horizontal, para quando o paciente deitar, você poder manusear o paciente com o lençol. Ó, vai dar um exemplo de cama de operado.
Professor, tá tudo mudo aí. Você tá me ouvindo? Aqui não tá saindo áudio de nada.
Desligado o microfone. Pessoal. Então, pessoal, basicamente por hoje é isso. E espero que vocês não me abandonem na próxima sexta-feira. Foi, né? Pessoal, por favor, coloca o nome no chat, por favor, está sendo gravado. E boa noite a todos. Pessoal de casa, coloca o nome no chat, por favor. Inter, boa noite. Valeu, professor. Valeu. Ficou sem áudio, porque eu esqueci, coloquei aqui mudo, por isso ficou sem áudio. Tchau. Tudo bem, professor. Valeu, professor. Boa noite. Deu para entender, né? Boa noite, professor. Bom final de semana noite. aí. Você também, tudo de bom. E eu Valeu. achando que Deus Tava tinha lá feito esperando. aula. Boa Liguei noite o aí, projetor, galera. liguei o computador, eu fiquei esperando. Aí o Elton ligou para mim, você tá onde? Eu estou aqui em cima. Esse rapaz lá, eu digo, você não me disse nada. Peraí, não, me diga logo. Diga, pois diga, por favor. Senão eu vou gastar tudo ele fim de semana, ser todinho. Vou gastar. Vai ser todinho. É. Vai ser um pouquinho desse dinheiro todo. E eu achando que tinha sido eu.